dia é Sistema de Justiça e Conflitos Urbanos. Chamo para compor a mesa Celina Rinaldi, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado e em Realidade Brasileira, advogada e membro do IGENS. Chamo para compor a mesa Marcelo Traz Borges, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é magistrado da Justiça Federal. Chamo para compor a mesa Marcelo Scheller, bacharel em Direito, especialista em Direito Público e é defensor público. Dou a palavra para a coordenadora de mesa, Celina Rinaldi. Desculpem, passo a palavra para a coordenadora de mesa, Luzia Cabreira, presidente do IGENS. Não, pode ficar aí, tá? Pra gente tá. Pra mim. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao segundo dia do Congresso de Direito da Cidade, do IGENS. Vamos já rapidamente passar a palavra, né? A princípio, convido a advogada Celina Rinaldi para fazer uso da palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia quem está nos assistindo. Eu começo lembrando que hoje é dia 10 e hoje é Dia Mundial dos Direitos Humanos. Hoje também é o dia do arquiteto e da arquiteta. Parabenizo todos os arquitetos, eu sei que tem alguns presentes aqui que estão nos assistindo, o Carlos também é nosso apoiador neste evento. Em relação ao Dia dos Direitos Humanos, eu quero lembrar que o IGENS foi criado nesta data, no ano passado, está fazendo um ano hoje, e foi criado, foi pensado em realmente fazer a fundação nesta data, porque é um instituto que defende os direitos humanos, é um instituto formado por gentes do direito, trabalhando como agentes desse direito e para agentes que têm direito. Hoje à noite nós faremos a nossa comemoração de um ano, uma mesa de direitos humanos, da qual eu convido todos e todas a estarem presentes. E eu falo aqui como advogada popular, eu falo aqui como advogada das gentes que no mínimo têm direito a ter direitos, que no mínimo têm direito à defesa. E eu começo com um poema feito pelos alunos da Escola Estadual Dom Jaime de Barros Câmara, no Ribeirão da Ilha. Na semana passada eles fizeram o 10º Festival Poético e o tema era Direitos Humanos. Então vocês imaginem uma juventude de 15, 16, 17 anos trabalhando no tema de direitos humanos. Foi muito lindo. E uma das turmas fez o seguinte poema, eu vou ler somente parte dele, que diz assim: do alto do morro rezam pela minha vida, do alto do prédio pelo meu fim. Como está dito no artigo 6 da Constituição, todos têm direito à moradia. Mas onde estão essas fitas que vocês, engravatados, falam todo dia? Então vejam que desafio que esses jovens estão nos
estamos fazendo, né? Eu não tenho outra vaga, mas, né, a gente está aí dizendo, mas o artigo 6º da Constituição, mas o direito à moradia. Mas onde que estão essas fitas, segundo os alunos? Então, eu queria começar com isso, com gente da terra que falou sobre isso. Pode passar a segunda? Pode passar a segunda. Eu vou passar o slide somente como um roteiro do que eu vou falar. Depois eu vou cessar o slide, tá? Então, assim, eu vou me ater à defesa, ou seja, o que um operador jurídico, seja ele advogado, seja ele promotor, seja ele defensor, seja ele juiz, seja ele técnico, analista, enfim, o que ele tem que olhar quando chega um processo, um conflito coletivo urbano na defesa da moradia. Então, eu começo falando do que tem o CPC. Depois, os artigos do CPC a respeito. Em seguida, eu vou falar sobre o que tem o Código Civil a respeito, o que tem que se olhar no Código Civil, e depois a legislação urbanística como um todo, né? Falando da função social da propriedade, falando da Constituição Federal, falando da legislação do Estatuto da Cidade, da lei da REURB, do plano diretor, né, das resoluções do CONAMA e da legislação como um todo, do arcabouço jurídico que a gente deve olhar nessas situações. Pode terminar até o final. Muito obrigada. Pode cessar. Cumprimento aqui, né, o doutor Marcelo Borges, cumprimento o Marcelo Scherer, que são operadores do direito, né, cada um na sua área, a Defensoria Pública, do qual a gente se orgulha muito. Com a nossa Defensoria em Santa Catarina, foi uma luta para ser criada, e hoje a gente tem orgulho da atuação dela na defesa, né, enquanto custos vulneráveis, o trabalho que vem fazendo na defesa do direito à moradia, peças belíssimas que a gente poderia aqui estar trabalhando o dia todo em peças que a Defensoria tem feita, em casos específicos. O juiz federal Marcelo Borges, que tem interpretado e julgado, né, na defesa de uma cidade sustentável, na defesa dos povos tradicionais, na defesa dos quilombolas, enfim. Parabéns à atuação de vocês, é uma honra estar dividindo aqui a mesa com vocês. Tá? Adentrando no Código de Processo Civil de 2015, em relação aos conflitos fundiários urbanos. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, olhando para o CPC, é o princípio da mediação, o princípio da conciliação, o princípio da negociação. Por quê? Porque o conflito coletivo, ele é diferente do individual. E o próprio Código de Processo Civil avançou, se modernizou nesse sentido, de trazer uma gestão processual diferente no conflito coletivo do individual. E aí nós vamos usar o artigo 3º do Código de Processo Civil, para começar, que diz assim: parágrafo 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados.
CPC, que diz o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e das exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Então, qual é o fim da jurisdição? Qual é o objetivo da jurisdição? É de atender os fins sociais, é de as exigências do bem comum, resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Porque vai de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal. Então, é isso, o objetivo da jurisdição é esse. Vou para o artigo 139, 5º. Promover, cabe ao juiz, na forma do artigo 139. 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, quando a gente fala no princípio da conciliação, no princípio da mediação, ele norteia todo o Código de Processo Civil. E nos conflitos coletivos, essa tem que ser a regra de conciliação, de buscar uma solução que é um problema social, porque tem que visar a dignidade da pessoa humana, tem que resguardar o direito fundamental, o direito humano à moradia, a dignidade da pessoa humana. Uma sentença não resolve, a sentença adia o problema, a sentença de despejo numa ação de reintegração de posse, numa ação processual, adia o problema, tira desta terra e leva para outra, acirra o conflito, leva à morte, leva a famílias serem colocadas na rua. E aí eu quero trazer 2 exemplos onde a mediação foi essencial. São Bento do Sul, loteamento Alto da Glória, que é uma terra da Coab. A Coab é a aprovação de reintegração de posse. E a Coab está em processo de liquidação judicial. Ou seja, essa terra que era para promover habitação, moradia, não sei para onde que vai. Não sei o que o governo do Estado vai fazer com as terras da Coab. Enfim. Mas dentro, a Coab sendo liquidada, entrou com uma ação de reintegração de posse contra famílias, 80 e tantas, em São Bento do Sul. Foi concedida a liminar, o tribunal manteve a liminar, e as famílias organizadas e com o auxílio de advogados populares, se conseguiu suspender o processo. Se conseguiu suspender a reintegração de posse. As famílias criaram uma associação e as famílias irão adquirir essa terra. Uma negociação resolveu a situação. Uma outra situação, Beira Rio em Palhoça. Defensoria Pública do Estado entrou com um processo de anulação de um TAC feito entre o município de Palhoça e o Ministério Público, no sentido de desocupação daquela área, sem o devido processo legal, e esse foi o argumento da Defensoria para anular esse TAC. As famílias envolvidas não participaram desse TAC, não foi dado a elas o direito de defesa. Pois bem, há alguns dias, 2, 3 semanas, inclusive com a participação da Luzia, advogada do IGENTES, foi suspenso a desocupação, foi suspensa no sentido de a prefeitura, o município, deve promover a REURB, deve fazer os estudos técnicos necessários para dizer o seguinte: é possível nessa área fazer REURB? REURB-S, porque é a população de baixa renda. Nós estamos falando de população de baixa renda. Então, são 2 exemplos em que a mediação e a conciliação evitou, pelo menos por hora, um despejo forçado. Eu vou para o segundo ponto, que é como que o CPC aponta nos conflitos coletivos urbanos, como que deve ser a citação dos demandados, das pessoas ocupantes das áreas. Artigo 554, parágrafo 1º, diz o seguinte: no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local
e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fins de citação, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local, por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. Trata da publicidade que o juiz deve dar a esta ação. Então, qual é a regra? A regra é: o oficial de justiça vai no local, encontra as pessoas, cita as pessoas. Não encontrou as pessoas, vai ter citação por edital. E aí o CPC traz os requisitos dessa citação por edital. Ainda, fazendo a citação por edital, cabe a nomeação de curador especial. Por quê? Porque citação por edital é uma ficção. Quem é que lê diário oficial? Ninguém, né? Então o juiz vai mandar também anunciar nas rádios. O juiz vai mandar também poderá colocar cartazes nesse local. Olha, tem ação, número tal, né? Vai mandar, pode colocar na televisão, enfim, tem que ter meios eficazes para tomar ciência da decisão. É o direito de defesa, o direito constitucional de defesa das pessoas. Tá? Então, a regra é que você identifica as pessoas pessoalmente. Não é possível. O oficial de justiça vai e encontra as pessoas. Mesmo assim, faz a citação por edital. Nomeia curador, oficia o Ministério Público, oficia a Defensoria Pública, tudo na busca da defesa e de buscar uma solução para essa situação. Tá? O ponto 3 do CPC, artigo 565, vai tratar da questão da liminar e da audiência de mediação. No litígio coletivo, há mais de ano e dia, o juiz, então, vai marcar a mediação, a audiência de mediação. E quem vai estar presente nesta audiência de mediação? Além dos ocupantes, além dos demandados neste processo, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos responsáveis pela política agrária do município, do Estado, da União. Para quê? O artigo 4, o parágrafo 4 diz o seguinte: a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. O Conselho Municipal de Habitação deve ser chamado? Deve. No caso da ocupação da comunidade Marielle Franco, o Conselho Municipal de Habitação de Florianópolis, inclusive, criou uma comissão na busca de solução para o conflito e foi chamado no processo. E teve e tem um papel importante. Por quê? Porque o órgão deliberativo é o órgão consultivo sobre a habitação no município. A Secretaria de Habitação deve ser chamada no município? Sim, porque no Florianópolis não tem. Né? Como superintendência, ok. Né? A Coab deve ser chamada? Deve. Né? A SPU deve ser chamada? Sim, pode ser terra da União, pode ter interferência de terras da União. Então, a regra é, né, o ideal é, busca-se os órgãos responsáveis pela habitação e na busca de uma solução. Eu tinha falado sobre a questão da citação por edital dos requisitos, né? Para quem tiver interesse, pessoal da área mais jurídica, é o 257 que trata disso. E sobre a questão do curador especial, é o artigo 72. E se não nomear curador? A gente tem processo assim. É nulo. É nulo. O CPC diz isso. Tem decisões do STF dizendo isso. E aí eu quero chamar a atenção para o processo judicial da Marielle Franco na área privada. Ele tramita em segredo de justiça. Porém, não sei porquê. Não tem razão para isso, mas é essa a realidade. Porém, a decisão, o acordo do tribunal foi publicizado, a decisão do tribunal foi publicizada, não tem problema nenhum em colocar aqui essa situação. O tribunal, recentemente, num acordo do tribunal, anulou todo o processo desde a entrada em vigor do Código do CPC. Por quê? Porque
com a entrada do CPC teria que ter estes ritos que eu acabei de falar para vocês. E não seguiu esses ritos. Portanto, o tribunal anulou desde a entrada em vigor do CPC. É conflito coletivo. Então tem que ter audiência de mediação, tem que ser chamado da assessoria, tem que ser chamado do Ministério Público, tem que ser citado pessoalmente os ocupantes, tem que ter direito à defesa, tem que ter edital, enfim, né? Então anulou ou seja, retroagiu, nós estamos em 2019 a 2015. O operador de jurídico, eu vou para o ponto seguinte, o operador do direito, num conflito possessório, um conflito coletivo urbano de terra, ele tem que olhar os requisitos da ação possessória. O autor da ação possessória, ele preenche os requisitos para essa ação possessória, ele provou a sua posse, não é domínio, é posse, não é escritura, é estado de fato, é posse. Nós temos 2 processos que nós acompanhamos, que é a ocupação Nova Esperança na Palhoça e que é a ocupação contestada na Palhoça, em que os autores desses 2 processos não provaram a sua posse. Como é que você vai ser reintegrado em algo que você não tinha? O contrário também a gente tem que olhar. Eu estou aqui como advogada, eu estou como Ministério Público, eu estou como juiz, eu estou como operador jurídico neste caso. Os demandados, os ocupantes provaram a sua posse e como? E aí é importante, né, que você prove essa posse, mostrando que essas pessoas estão na área desde 2009, como é o caso de alguns da Marielle Franco, na área privada, também na área pública, e pedir a proteção para os ocupantes. É o caráter dúplice das ações possessórias, 556 do CPC. Então você pede a proteção de quem tem a posse. E você prova isso com notas fiscais de compra do barraco, porque é um barraco, mas é um lar, é uma casa simples, sim, é um lar. Né? Você prova como as crianças estão estudando na escola da comunidade, as crianças estão usando o posto de saúde da comunidade, né? A rescisão de contrato de trabalho está com aquele endereço, e por isso a importância, né, desse ato de posse, provar a posse dessas pessoas. Eu quero também falar, no ponto 4, aí, que é a importância do chamamento ao processo do município da área em questão. Por quê? Apesar do artigo 23, inciso 9 da Constituição dizer que é competência concorrente, União, Estado e município promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, o Estatuto da Cidade, que regulamenta o artigo 182, 183, 181 e 182 e 183 da Constituição Federal, atrai para o município diretamente a responsabilidade de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e propriedade urbana. Tá? Então, o município em questão, diretamente, né, deve ser chamado na qualidade de litisconsorte. Ele é o responsável pela política urbana, para a regularização fundiária, agora com a REURB ainda mais, né, com a lei da REURB. Então, o município tem que ser chamado ao processo. 10 minutos, tá bom. Eu quero chamar a atenção aí para os operadores do direito da súmula 637 do STJ, é uma súmula recente, tá? E diz o seguinte: o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso do domínio. Então, assim, reforçando esse interesse do ente público nas ações possessórias, inclusive entre particulares. Tá? No caso da Marielle Franco, o município tem um acordo de 2009 com o proprietário da área privada, onde o município diz o seguinte: essa área aqui eu quero para habitação social. Só que a ação ela está tramitando como se fosse entre particulares. Neste caso, o município deveria intervir dizendo: esta área nós temos interesse.
para habitação social, é uma ZEIS. Saindo do CPC, saindo do Código Civil, eu quero adentrar na legislação urbanística, na defesa do direito à moradia. O pedido de REURB, com base na Lei 13465 de 2017, o mero pedido de REURB estanca despejos. Artigo 31, parágrafo 8º da Lei da REURB, diz o seguinte: o requerimento de instauração da REURB ou na forma do regulamento, a manifestação de interesse nesse sentido por qualquer dos legitimados, os próprios, a Defensoria Pública, o Ministério Público, uma entidade, né, que tenha nos seus fins a defesa da moradia, garante a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o arquivamento definitivo do procedimento. Então não se desaloja quando tem pedido de REURB ou a mera manifestação nesse sentido. Tá? Por quê? Para preservar as situações de fato, como diz aqui a letra da lei. A Celina está inventando isso? Não. Isso tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido. A lei diz isso e já temos, né, jurisprudência precedentes nesse sentido. Tá? Nós temos um exemplo aqui bem pertinho de nós. Em Biguaçu, num processo que já tinha trânsito em julgado de despejo, conhecido como lugar chamado como Pastinho, o próprio município de Biguaçu pediu a suspensão da reintegração de posse para averiguar a possibilidade de REURB naquele local. E o juiz concedeu a suspensão do processo. Um outro olhar. Que área é essa? É ZEIS? O que é uma ZEIS? Uma zona especial de interesse social, onde o município disse: olha, aqui eu tenho interesse social para habitação social, aqui tem pobre morando, aqui tem vulnerabilidade social. Isso é do plano diretor do município, ou de uma lei específica. Então, a ZEIS, ela já foi criada no sentido de proteção daquelas pessoas, proteção daqueles moradores, com uma destinação específica. Então, você não desaloja em área de ZEIS. Não faz sentido você fazer o contrário do que a ZEIS, do que o sentido da criação das ZEIS. Celina, você está inventando isso? Não. Tem decisões já nesse sentido. Tem uma ação rescisória do Tribunal de Justiça de São Paulo que desconstituiu uma sentença de reintegração de posse com este argumento. Por quê? Porque a gente tem que olhar o arcabouço jurídico como um todo. A gente não pode olhar só o CPC. Em Florianópolis, a comunidade de área privada e área pública é ZEIS e querem desalojar. Eu quero também chamar a atenção sobre a REURB, ou, né, sobre as situações consolidadas em APP. Qual é a legislação que trata disso, no direito urbanístico? A gente primeiro começa com a resolução do CONAMA de 2006, a 369, que tratava da regularização fundiária sustentável em área urbana. Depois, estou correndo aqui, tá? Depois vem a lei de 2009, a 11977, que define o que é área urbana consolidada. Uma área de 50 habitantes, no mínimo, por hectare, que tenha malha viária e, no mínimo, 2 equipamentos urbanos. Água, luz, esgoto, coleta de lixo, né? Então, para mim, definir o que é área urbana consolidada é desta forma. E aí o município, aí o operador jurídico tem que olhar o seguinte: é área urbana consolidada? É APP? Qual é a legislação que eu vou aplicar aqui? A lei de 2017, a lei da REURB, ela vai tratar disso. No artigo 11, ela fala em núcleo urbano informal em APP. Quando se deparar com isso, cabe o quê?
fazer estudos técnicos. É o operador do direito que vai fazer isso? Não. É o engenheiro ambiental, é o biólogo, enfim, é a equipe técnica necessária para olhar para aquela área e dizer: é possível mitigar, é possível reduzir o dano, é possível compensar o dano. E isso é dever do ente público municipal. Primeiro, então, você vai ver essa coisa do estudo. É possível? Sim, é possível. Então, vamos manter o princípio da não remoção, vamos manter as pessoas aqui, vamos fazer essas compensações, vamos mitigar. Agora, não sendo possível isso, então, numa PP, o estudo técnico diz é impossível. Como o Marcelo Leão dizia ontem, não se está olhando a questão econômica. Aí é caro. É mais caro tirar o direito humano da moradia. É mais caro jogar pessoas na rua. Estamos falando de direito humano básico de morar. Voltando. Não sendo possível, de nenhuma das formas, mitigar, manter as pessoas desse local, tem que realocar. Está inventando isso, Celina? Não. O artigo 39, parágrafo 2º da Lei da REURB diz que deverá proceder à realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado. Dever de quem? Do município. Não se desaloja para jogar na rua. Eu vou falar mais à frente, Carlos Gil, e deixar sobre o princípio da não remoção, sobre o princípio de não desalojar as pessoas, o princípio da proibição de despejos forçados. Vou lá na frente do ciclo. Tá? Quem é que proíbe o despejo forçado? A ONU. Resolução 1993/77, Comissão de Direitos Humanos da ONU, proíbe despejos forçados por constituírem violação ao direito à moradia, salvo se for dado um destino digno para os despejados. Destino digno não é aluguel social, dizem que agora também que nem tem direito, nem tem dinheiro para isso, não é um ginásio de esportes e não é a rua. Resolução 14/6 da ONU proíbe despejos forçados. Cabe a todos os estados cessar qualquer prática que possa ou que resulte em violação de direito humano à moradia. Conselho Nacional dos Direitos Humanos, resolução 10 de outubro de 2018, também tem toda uma recomendação no caso de proibição de despejos forçados e de realocação de pessoas, e também o princípio da não remoção ou da remoção mínima, preservar as situações consolidadas. Ainda o operador jurídico, no caso de um conflito possessório urbano, tem que olhar a prescrição aquisitiva, traduzo para quem não é do direito, tomar pelo uso, o tardo uso capião, doutor, eu quero fazer uso capião. Então, cabe o uso capião como defesa? Cabe. Súmula 237 do STF. E que tipo de uso capião? Não sei, a realidade que vai dizer se ele vai ser o constitucional, se ele vai ser o coletivo, se ele vai ser o ordinário, se ele vai ser o extraordinário. Então, a realidade é que vai te olhar. Olha para o processo, olha para a situação e busca a solução. E aí eu quero entrar rapidamente, o que é o mais principal, acho, de tudo, que é o artigo 5º, inciso 12º e 13º da Constituição Federal, a função social da propriedade. A propriedade só existe se ela cumprir a sua função social, senão ela não é propriedade. É elemento constitutivo da propriedade a função social da propriedade. Eu sou proprietário. Calma, vamos ver se você é proprietário. Vamos ver se a tua terra está cumprindo a função social da propriedade. O município também tem que olhar. Terra pública pedindo desocupação, terra pública pedindo desalojar as pessoas, quando é competência do município, do ente público, promover o direito à moradia, a política habitacional.
que é zero nesse país, neste momento. Eu quero chamar a atenção para o operador do direito, o artigo 2035 do Código Civil, tá? Que diz o seguinte: nenhuma convenção prevalecerá se contrair preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. É cláusula pétrea, gente. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública. O que é ordem pública no direito, arquitetos que estamos ouvindo? É aquilo que o juiz, de ofício, a qualquer tempo, a qualquer momento do processo, pode, sem ser invocado, ele invocar. Mas precluiu, diz o advogado da outra parte. Não, é princípio de ordem pública, a função social da propriedade. Quero chamar a atenção, para terminar, sobre os pedidos sucessivos numa defesa do direito à moradia. Então, vou para o Código Civil. Artigo 1255, parágrafo único, que diz o seguinte, vou traduzir. Se a benfeitoria tiver um valor maior que a terra, mantém-se a pessoa, mantém-se os ocupantes e se paga uma indenização ao proprietário. Então, se mantém as pessoas em troca do pagamento. Ainda um outro pedido sucessivo, o 1219 do Código Civil, que é a indenização por caução por benfeitorias, melhorias e acessão. Então, se deve, pode fazer este pedido. Tá? Eu concluo, peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo e agradeço a paciência de vocês. Obrigada, Celina. Bom, nós estamos com tempo, na realidade. Também estou dando uma certa margem. Tá? Tem a vontade de concluir as ideias. Eu vou tentando administrar aqui o tempo. Eu esqueci de colocar que é óbvio que depois da explanação de cada palestrante a gente vai abrir para os debates, ok? Tá? Passo a palavra agora para o Dr. Marcelo. Sim, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Eu vou usar aqui esse instrumento porque eu vou usar bastante ali o PowerPoint para conseguir ilustrar algumas coisas que eu estou falando. Bom, eu fui convidado aqui pelo Dr. Marcelo Leão. Quando ele me fez o convite, eu hesitei um pouco para aceitar. Eu não sou professor, não sou pesquisador da área, não sou palestrante, então a única forma que eu tinha como colaborar é justamente com a experiência da Defensoria Pública. São poucos processos, uma gama que a gente tem em Florianópolis, mas que pela minha atribuição acaba passando por mim. Eu não sei se todo mundo conhece a Defensoria Pública, acho que tem gente de outras áreas também, mas a Defensoria Pública é uma instituição prevista constitucionalmente para fazer a defesa em todos os graus, oficial ou extraoficial, daquelas pessoas vulneráveis. Então, com esse olhar que a gente vem expor as nossas experiências aqui, sempre voltadas para o cumprimento dos nossos objetivos da Defensoria Pública, que é a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência dos direitos humanos, a defesa
do contraditório da ampla defesa. Então, é importante a gente ter em mente que o cenário dos conflitos coletivos em Florianópolis decorrem também, entre outros fatores, dos altos preços praticados aqui na cidade. Né? Então, as pessoas, não tendo condições de morar na cidade formal, digamos assim, acabam indo para outros lugares, ocupando áreas de EPP, áreas de risco, áreas públicas muitas vezes, e os conflitos acabam nascendo dessa forma. Eu vou explorar aqui 3 situações que a Defensoria Pública atuou, que basicamente ilustram alguns desses problemas e como as instituições públicas vêm tratando o tema. Vou falar da atuação administrativa do município, da atuação do Ministério Público e do Judiciário na questão ambiental e também na questão dos conflitos de posse coletivo em áreas privadas. 3 situações, basicamente, e por fim eu vou encerrar falando sobre o que a Defensoria Pública conseguiu apurar sobre a fiscalização da função social da propriedade no município de Florianópolis. Bom, o primeiro conflito que nos apareceu e que eu acho importante colocar foi a questão da comunidade do Siri, rebatizada aí de comunidade Vila do Arvoredo. A gente percebeu pela mídia, na verdade, que 35 casas dessa comunidade estariam sendo demolidas. Essa comunidade, para quem não sabe, ela é construída basicamente em cima das dunas, áreas de APP protegidas pela lei. E, segundo informações da própria PM e da Floran, esses órgãos se reuniram com outras entidades também para aproveitar uma situação peculiar que estava acontecendo lá. Em 2017, final de 2016, 2017, houve um conflito entre facções criminosas, uma invasão de uma facção criminosa acabou expulsando dali diversas famílias que tinham ligação ou não com pessoas que tinham envolvimento no tráfico, e essas famílias acabaram abandonando suas casas e a intenção era retornar posteriormente ou alugá-las ou vendê-las. Né? Então, só que infelizmente não deu tempo. A PM, verificando essa situação, reunidos então com as demais entidades, numa sexta-feira foram até a comunidade Vila do Arvoredo, no Siri, marcaram as casas, isso em fevereiro de 2017, marcaram as casas e na segunda-feira seguinte, ou seja, da sexta para a segunda-feira seguinte, foram até lá e procederam a demolição dessas casas. No final das contas, a gente acabou descobrindo que eram 40 casas e não 35. A gente chamou o superintendente da Floran na defensoria para verificar essa situação. Ele confirmou realmente que era uma atuação conjunta e que as demais casas foram demolidas porque, enfim, teve-se a oportunidade, não tinha ninguém, estavam supostamente abandonadas e, de acordo com o poder de polícia, essas casas foram demolidas ali na hora mesmo. Em maio, a situação se repetiu basicamente da mesma forma. Saiu no Diário Oficial dessa vez, talvez pelo um questionamento anterior, que iriam ser demolidas 13 casas na comunidade. Na imprensa saiu que no dia foram derrubadas 18 ou 20 casas, outras matérias falaram em 21 e até em 24 casas. E vocês vão ver, pessoal, já peço desculpa de antemão, porque a Defensoria Pública acaba usando bastante informações da imprensa e da mídia em geral. E isso ocorre, evidentemente, porque nós não temos condições e estrutura para fazer inspeções locais, para ter tempo para fazer oitivas das pessoas. Eu trabalho, o meu analista e um estagiário de 4 horas, e, enfim, e a minha área principal ainda nem é a escala coletiva de direitos, que é a atribuição que eu estou falando aqui. Então, entre 200 intimações mensais que eu recebo, eu tenho que trabalhar nessa área aqui. Então, é muito comum que eu me utilize disso, até porque a imprensa consegue contato direto com as pessoas e conversar com elas, eu acabo me aproveitando disso. Pois bem, dessa atuação da Polícia Militar da Floran, a gente consegue extrair 2 situações desse conflito na comunidade do Arvoredo. Primeiro, as pessoas que não estavam em suas casas
por força das ameaças que sofreram das comunidades. Aqui o coronel Simval, da PM, fala: uma ação auto-executória do órgão ambiental municipal, se eles constatam que existe uma casa em área de preservação ambiental, não precisam de ordem judicial para execução, exigiriam uma ordem judicial caso tivesse uma família morando. A Defensoria Pública recebeu algumas pessoas que foram expulsas do local por uma facção criminosa, e lá tinha alguns nomes, acho que foram 3 pessoas que a gente reconheceu no início, mas a gente acabou requisitando ao município o cadastro habitacional daquela região para verificar se aquelas pessoas que foram expulsas e suas casas demolidas já integravam o tipo de cadastro habitacional para receber eventual moradia no futuro, né? Segundo esses dados, a gente cruzou pelo menos 18 famílias daquelas que estavam na comunidade do Siri foram expulsas de suas casas demolidas, constavam no cadastro habitacional. Informações também da mídia também deram conta de que desde 2007 essas pessoas estavam lá. Então, aí seriam pelo menos 10 anos de. Por isso que a gente acaba afirmando que, ainda que as casas estivessem momentaneamente desabitadas, a estabilidade daquelas casas, o fato de terem sido cadastradas as famílias em projeto habitacional, indicavam que aquelas famílias tinham direito ao menos de ficar por ali, ou ter sua posse assegurada, ou ter a remuneração decorrente da construção, das construções que fizeram ali na comunidade. Segundo ponto, muitas das casas não estavam desabitadas. A gente verificou também, tanto na mídia como conversando com as pessoas e nas reuniões da comissão do Conselho de Habitação de Florianópolis, que as casas estavam sendo demolidas com as pessoas simplesmente por não estarem em casa e não tivessem abandonado suas casas. A gente constatou também que, através de inúmeras reportagens, os protestos que as pessoas faziam, enfim, como elas reagiam a essa abordagem da PM. A gente vê alguns relatos que foram feitos para as reportagens, essa aqui para a SC. A marcação foi feita como da outra vez que demoliram, e sempre com o mesmo argumento: criminalidade, casas vazias. A gente tem a prova, nenhuma das casas está vazia, disse um líder comunitário. Eles simplesmente falaram que a gente tem 4 ou 5 dias para sair ou vai ser derrubado, disse um vigilante. Nós estávamos em casa, sentados no sofá, e eles chegaram em 2, nós saímos para conversar com eles, perguntaram se tínhamos cadastro e que eles iriam marcar igual se tivesse cadastro. Eles fariam até a quarta-feira a demolição, se a gente pudesse desmanchar a casa, mas vai levar para onde? Questionou uma moradora. Uma outra abordagem da matéria a respeito das questões, dessas questões foi feita. Então, isso aqui que comanda a Polícia Militar disse que a marcação seria para identificar casas que possam ser apropriadas indevidamente. A corporação diz que o levantamento é preliminar, serão certificadas se as casas estão desocupadas, e afirma que para ocorrer demolições é preciso fazer reuniões com a Prefeitura e líderes comunitários. A Prefeitura de Florianópolis afirmou que não há previsão de demolições na área, mas frisou que a região é de preservação permanente, o local fica em cima das ruas. Então, eu questiono a vocês o que vocês acham que aconteceu no dia seguinte essa colocação. Mesmo após a Prefeitura de Florianópolis e a polícia terem afirmado que não havia previsão de demolição de casas, 5 residências foram derrubadas na terça-feira. Mais que isso, a desculpa ou a motivação para isso é a preservação ambiental. Os escombros dessas demolições ficaram no local durante mais de um ano. Eu não tenho
notícias se eles retiraram esses escombros ainda. Eu tenho notícias que foram parcialmente a retirada, então não sei como de fato está hoje lá. Então a gente percebe que a motivação declarada talvez não seja a motivação real, né? Então aqui eu trago algumas fotos das demolições que a gente conseguiu apurar. Isso acontece também em outros locais de Florianópolis, tá, pessoal? Então, a situação se repete na Praia da Solidão, no Saco dos Montes, no Alto da Caieira, entre outros locais. Aqui um relato de moradores da Praia da Solidão, em que afirmam que a casa que foi destruída está ligada em uma amiga. Isso é o comum, as pessoas se refugiam em outras casas, às vezes sem estrutura nenhuma, né, com crianças, enfim. A moradora protesta aqui que não houve mandato judicial, não foram notificados, e fala que já chegaram demolindo o muro e rindo como se isso fosse um circo. Ainda passaram uma máquina por cima do portão para que não se aproveitasse nada. Tudo isso com um fuzil apontado para a gente. O motorista do aplicativo também fala que não pode sair mais de casa para trabalhar porque não sabe se quando voltar a sua casa vai estar no lugar. Então, assim, há muitas casas que estão sendo demolidas, que as pessoas moram lá, e a prefeitura e a PM não conseguem identificar ou não querem identificar a diferença entre abandono e não ter ninguém em casa, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm parentes também. Eu atendi na minha atribuição que envolve a infância e juventude de um pai que foi acompanhar a esposa na maternidade para dar à luz, e quando retornou a sua casa não estava mais lá, passou 2 dias fora e teve sua casa demolida. Sobre essa questão do abandono, aqui a gente conseguiu umas fotos também sobre que se consegue identificar objetos pessoais, né, roupa, sofá, eletrodoméstico também no meio dos escombros, que não é compatível com uma casa abandonada. O próprio superintendente da FUDAR falou que algumas vezes você consegue constatar que a casa não estava guarnecida de eletrodomésticos e móveis, mas outras não conseguem, mas você procede a demolição mesmo assim. Aqui uma criança que acabou se cortando nos escombros, estavam lá, como eu disse, por mais de um ano. E a justificativa jurídica do município, eu vou ceder em breve aqui, porque a Celina já fez um apanhado muito bom acerca da proteção jurídica da moradia e da posse. Seria a seguinte, né? Existe um decreto que regulamenta os procedimentos administrativos em âmbito ambiental e diz ali que a demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para a infração ambiental dar-se-á na alta fiscalização excepcionalmente. Quando você constatar que a ausência de demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de grave risco da saúde. O parágrafo 1º fala que a demolição poderá ser feita pelo agente atuante e deverá ser devidamente descrita. Bom, a gente, desde o início, a gente consegue perceber que não havia risco do agravamento do dano ambiental. As famílias estavam lá há 10 anos, os escombros não foram imediatamente retirados, acabaram sofrendo o risco de serem engolidos pelas dunas. Deveria a FUNAR ter notificado as pessoas, se encontrasse no local, ou publicado em edital, evidentemente. Né? É interessante também que essa justificativa aqui consta no procedimento administrativo da FLORAN, que é como um relatório pós-operação. Só que esse artigo 112 continua, ele não para no parágrafo 1º. E aí, no seu parágrafo 3º, ele diz: a demolição de pitato caput não será realizada em edificações residenciais. Então a gente vê aí uma desconsideração dessa proteção que a lei dá às pessoas. Então, aqui eu já falei, né, das casas que são extensas, da constatação do cadastro ambiental, e nota a estabilidade das edificações. Bem, as próprias leis e decretos que se baseiam no município, eles também prevêem o direito à defesa do autuado, que poderá em 20 dias se defender, e enfim, existem ali
diversos dispositivos que garantem a defesa das pessoas. Eu passo agora a um outro ponto, no caso que é a questão da Defensoria Pública, a respeito do loteamento na continuação da servidão dos vieiros. O que acontece? O pessoal dessa ocupação, na verdade não é ocupação, o que acontece? Muitas pessoas compraram lotes de vendedores profissionais lá no norte da ilha. Então eram basicamente 400 vendedores que utilizavam inclusive de imobiliária para fazer a venda desses lotes, num terreno que os incorporadores ali adquiriram. Esse lote ele está ainda em área de preservação permanente, o que provavelmente é de desconhecimento dos compradores. E por que eu falo isso? Na entrada desses lotes existia essa placa aqui. Então, licenciamento ambiental, consulta de viabilidade número tal, o logo da prefeitura, o logo da Foram. Existia também plantas baixas e projeções de como ficaria o condomínio. Então as pessoas acabaram se desfazendo do patrimônio que tinham e adquirindo esses lotes. Acontece que a Polícia Ambiental acabou se fazendo presente ali e começou a conversar com o pessoal e viu que todos eles tinham contatos de compra e venda. E aí essas pessoas viram que ali não podia se identificar nada e foram até a polícia. O inquérito policial ouviu, acho que praticamente todos os compradores. O delegado indiciou os loteadores ali por loteamento irregular, inclusive representou pela prisão deles. Se não me engano, também existiu ali um crime de estelionato. O INPE ofereceu denúncia. Tudo isso em âmbito criminal. E por que eu estou falando isso desse âmbito criminal? Porque ainda que seja em âmbito criminal, em nenhum momento se pensou no prejuízo dessas pessoas. Tanto o delegado quanto o promotor, eles podem fazer um pedido de cautelar, de sequestro, arresto ou hipoteca legal, que basicamente são instrumentos que bloqueiam o patrimônio das pessoas suspeitas de cometer crimes, para que sejam indenizados o prejuízo que causaram. E em nenhum momento isso foi feito. Já no âmbito civil, o Ministério Público acabou, e eu acho que isso tem sido, talvez esteja errado, mas talvez isso tenha sido o procedimento padrão, também esquecendo ou ignorando os compradores e os moradores do local. A fim de proteger o meio ambiente, ajuizou-se uma ação civil pública contra os loteadores e contra o município, para que o município exercesse o poder de fiscalização e demolisse as casas que estavam lá. Não incluiu os moradores, não incluiu os compradores, que não foram notificados ou tiveram ciência de maneira alguma. Então é essa forma que se decidiu proceder. Então a liminar foi deferida para determinar o município que procede à demolição das casas. Nós recebemos o processo nesse estado. Nesse pedido, o Ministério Público chegou a requerer liminarmente o bloqueio de bens para recomposição do plano ambiental, mas não falou dos ocupantes, e o que foi indeferido, segundo o juiz, porque era uma medida por demais gravosa contra os loteadores. Então, a Defensoria acabou entrando com um pedido para que seja suspensa essa ordem de demolição e que sejam bloqueados os bens para conseguir indenizar as vítimas se tiverem que um dia deixar suas casas, né? Nessa altura, a liminar foi indeferida, teve um novo recurso e o deferimento apenas para determinar o bloqueio dos bens. Então, nesse momento, o bloqueio dos bens provavelmente vai ser infrutífero, né? Os loteadores eles sabem da essência dos processos, sabem, inclusive, alguns deles já foram presos, então ficou muito fácil para eles também se desfazer do seu patrimônio e evitar aqui a construção dos bens também. No primeiro grau acabou se suspendendo essa ordem, porque o município, porque as pessoas continuam lá e não saíram. Existiu basicamente um acordo ou uma conversa muito boa com a Polícia Ambiental, inclusive, aqui é a foto da comunidade. Inclusive, eu acho que existem fotos aqui, a pessoa da Polícia Ambiental com os moradores, aqui é a reunião deles
para se organizar e conseguir debater, enfim, o que vai ser feito pelo caso. Aqui são o Dia das Crianças, que foi feita uma atividade lá, que os próprios moradores organizaram. Enfim, né, existe um problema legal agora, porque houve, o juiz determinou também que a SAESC seja proibida de ligar qualquer tipo de energia elétrica e fazer ligação de água, né? E aqui nós temos um problema, porque a legislação, embora permita que a ligação de pontos de energia elétrica em áreas em construções sem habite, ela veda que a ligação de energia elétrica quando essa área sem habite esteja em área da PV. Então, ali fica difícil realmente trabalhar com a legislação ordinária, digamos assim. A REURB também seria em área por hora, porque o núcleo urbano informal ali, ele começou depois do marco temporal da REURB, que era de 22 de dezembro de 2016. Então, a gente está tendo essa dificuldade aí. Aqui também mais uma foto. Bom, essas duas situações que eu falei para vocês, dos vieiros da comunidade do Siri, acabou desembocando numa ação civil pública que a Defensoria Pública manejou. Ali, nessa ação civil pública, a gente pede que o procedimento de demolição não seja feito no ato de fiscalização, que seja decidido num procedimento prévio, em que se garanta a defesa, em que se garanta a presença por pelo menos 3 vezes dos agentes de fiscalização na área para realmente comprovar o abandono, que a demolição não seja feita em núcleos urbanos informais sem se verificar a possibilidade de regularização fundiária, que se respeite também a resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fala, como a Celina já colocou, sobre a necessidade de formar comissões para debater a desocupação, a necessidade de um plano prévio para essa desocupação, um plano prévio para a realocação dessas pessoas. Então, basicamente isso, além da obrigação de elaborar uma política urbana para fiscalizar a função social da propriedade, porque a gente identificou em outro procedimento, que vou falar mais a seguir, que o município aparentemente está sendo omisso nessa parte. A gente teve mais operações, mas a gente aproveitou essa ação pública para já tentar consignar essa parte. Essa ação pública, só para explicar para vocês, ela foi ajuizada primeiramente na Vara da Infância e Juventude, porque existiam muitas crianças que foram afetadas pelas demolições, né, as famílias que possuem crianças. Inicialmente, a Vara da Infância declinou a competência da Vara da Fazenda. A Fazenda também cancelou o protocolo porque mudou o sistema, eu tive que protocolar novamente. E a Fazenda se declarou incompetente e mandou de volta para a Vara da Infância. A Vara da Infância, a juíza suscitou um conflito para o tribunal decidir quem que vai julgar a causa e quem não vai. Uma linguagem mais simples, né? Então, até agora, a liminar não foi despachada ainda, a gente ajuizou isso antes de julho, com certeza. Então, a gente não tem resposta sobre esse trâmite. Vai demorar alguns anos, com certeza, essa ação para ter algum resultado prático. Né? Aqui é o conflito coletivo de passo do Alto da Caieira, que já foi mencionado aqui alguma vez pela Celina. Eu acho que talvez por outros palestrantes também. Uma reintegração de posse em 2013, na época, segundo o autor, tinha cerca de 10 famílias, a liminar foi indeferida, existiu ali a citação de pessoas, inclusive, que estavam fora da área do terreno do autor, ou seja, não estava bem delimitado a região. E 6 anos depois, em 2019, depois de um mandado de constatação que o Estado de Justiça foi até o local e identificou 78 famílias com 64 crianças, eu não sei porquê, o juiz aceitou um pedido de liminar e mandou reintegrar a posse aos autores. Nesse estado, o processo chegou na Defensoria Pública, por força, inclusive, pelo dispositivo que a Celina mencionou, que diz que deve ser intimada a Defensoria Pública para acompanhar uma reintegração coletiva de posse quando envolver pessoas de baixa renda. A gente fez um recurso imediatamente, né, alegando que não teve a chance das pessoas se defenderem. Existiam muitas outras pessoas, além daquelas 10 iniciais no começo do processo, que deveriam ter conhecimento. A
Defensoria Pública não foi intimada, não teve uma reunião para conseguir compor ali os interesses em jogo, né, a conciliação que a gente sempre deseja nesses processos. A gente mencionou algumas outras reintegrações de posse que foram efetivas na conciliação, inclusive uma recentemente foi já extinta no Papaquara, que a gente conseguiu o acordo entre os autores e cerca de 30 famílias que estavam lá. E, como a Celina já falou, essa liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça. Então, uma vitória para os habitantes do local lá, mas a gente não sabe até quando, né? Tomara que dê tudo certo. Aqui mais ou menos o que aconteceu, né? Os motivos pelo qual a gente sustentou a ilegalidade daquela decisão. E às vezes a gente recebe também um carinho da imprensa, né? Isso daqui que a invasão de terrenos está liberada em Florianópolis e os sem-teto podem ocupar áreas particulares e públicas, preferencialmente em áreas de risco comum e encostas. Este é o recado da Defensoria Pública do Estado. A gente, depois que teve contato com essas questões de propriedade, direito à cidade, direito urbanístico, a gente acabou instalando também um procedimento para verificar o que o município tem feito para frear os preços dos imóveis em Florianópolis, como ele tem feito para fiscalizar essa função social. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas. Existe no Estatuto da Cidade o Instituto do Parcelamento, Retificação e Utilização Compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Através desse instrumento, o poder público então obriga a utilização do solo para evitar essa retenção especulativa, né? Então, inclusive, segundo os documentos daquela ação de reintegração de depósito que eu acabei de falar, os autores da ação seriam proprietários de um terreno de 55 mil metros quadrados. O imóvel em questão pertence à família há aproximadamente 50 anos. Nos próprios documentos que eles juntaram, as informações do município, diz ali o terreno sem uso. Informações gerais sobre o imóvel, terreno sem uso. Então, há 50 anos, um terreno de 55 mil metros quadrados sem uso em Florianópolis, e as famílias que se alojaram lá chegaram a eliminar contra si definido, né? Então, é algo que a gente procura combater também. Também existe no Estatuto da Cidade a questão de IPTU progressivo. Quando o proprietário não cumpre essa obrigação de edificar, construir, ele pode ser submetido a um IPTU progressivo no tempo. Cada ano, a taxa de IPTUs aumenta até chegar ao valor máximo em 5 anos, e aí, inclusive, o imóvel pode ser submetido à desapropriação. A gente perguntou para o município quantos terrenos, quantos proprietários, quantos contribuintes estavam sofrendo essa sanção, digamos assim. E a gente descobriu que, mesmo diante das previsões ali da lei, o município não tem regulamentação do Instituto. Então, desde 2001 que ele é previsto, só em 18 anos, o município ainda não instituiu o IPTU progressivo, e aí, enfim, inviabiliza a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade, impede a arrecadação, dá aso à supervalorização dos imóveis, etc. Então, é uma questão bastante delicada. Também, com esse viés, que eu estou falando, a gente perguntou também acerca da cessão do direito de construir. Aliás, como é que chama o Instituto? Outorga menor do direito de construir. Obrigado, pessoal. Então, a partir de 2017, que foi quando o município passou a controlar, foram 117 processos de outorga menor do direito de construir. Para quem não sabe, pessoal, eu até coloquei aqui, o coeficiente de aproveitamento é estabelecido, e se a pessoa tem condições de pagar mais por isso, dar uma contraprestação, ele é autorizado pelo poder público a construir mais que o coeficiente de aproveitamento básico adotado. Então,
a gente verificando como a população que mora em áreas de risco é tratada, como os direitos delas são violados, e vendo também essa omissão aparente do poder público, a gente acaba se questionando o tempo inteiro sobre para quem a cidade é feita, né? Quem são os moradores da cidade, são consultados da mesma forma, né? Então a Defensoria Pública identificou que por enquanto ainda não. A gente vai continuar trabalhando nesses temas para tentar realmente fazer valer os objetivos da Defensoria Pública, em especial a redução das desigualdades sociais. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Marcelo. A gente tem um informe para passar sobre o que aconteceu o dia hoje. Ah, tá, do almoço, certo. A gente vai para o meio-dia para almoçar, né? E tem um almoço aqui bem próximo, no SESC, com valor de R$30 o quilo. Então, pode ser um espaço bom para todos irem almoçar, né? Ou fiquem à vontade para ir em outros locais também, né? Mas lembra que tem opção vegana. Ah, sim, no SESC tem uma opção vegana e vegetariana? Os dois, ótimo. Bom, vou passar a palavra então para o Dr. Marcelo Graça. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Gentes para essa palestra. Eu vou falar sobre a crise da legitimidade do Poder Judiciário e o direito à participação da população. Vou dar um pouco para o diretor e a ODS 11, né? Um pouco também as palestras de propriedade. Então, a Constituição do Poder Judiciário enquanto Poder do Estado tem sua origem na segunda fase do Estado moderno, no início do século XIX. O Poder Judiciário, como poder, só surgiu, na verdade, no século XIX, fundado num modelo de tripartição dos poderes Montesquieu, a partir de uma construção do teórico inglês John Locke. Hoje se debate sobre a legitimidade da atuação do Poder Judiciário, os casos que exigem decisões que parecem se distanciar do modelo mecânico e simples aplicação da lei, como aqueles que envolvem políticas públicas, lacunas normativas ou mesmo interpretação de leis em conformidade com a Constituição. Por selecionar, o Poder Judiciário não seleciona seus membros sem eleições, exerce suas funções através de um processo que exige conhecimento técnico e não é submetido a avaliações periódicas. O Judiciário tem sido denunciado por estar usurpando atribuições que seriam do Poder Executivo e do Legislativo. Com efeito, a ideia original de separação dos poderes, atribuída ao Judiciário, como se fosse um poder nulo, que apenas poderia efetivar a lei elaborada pelo Legislativo em casos concretos. Além disso, o Legislativo apenas poderia efetivar a lei elaborada pelo o Judiciário poderia efetivar a lei elaborada pelo Legislativo, em casos concretos. O Legislativo e o Executivo possuem legitimidade democrática que decorre tanto da forma como é definida a sua composição das eleições, quanto de sua forma de atuação, representação de interesses. A própria ideia de democracia é muito conectada com esses ramos de atuação estatal e não tem ligação com a atuação judicial. E nesse sentido, o judiciário seria antidemocrático quando aplica a lei interpretando o texto legislativo, ou quando suprime lacunas ou resolve antiguidades, quando decide pela lei a constitucionalidade ou a legalidade de dispositivos normativos elaborados pelo Legislativo ou Executivo. Isso que alguns doutrinadores entendem, né? Todavia, eu vou abordar então, agora o princípio da participação como
contrabalanço, não, contraposição a essa ideia da falta de legitimidade do Poder Judiciário. Então, o princípio da participação popular está consubstanciado por todo o texto constitucional, no qual se estabelece e fixam as colunas mestras da fundação do Estado Democrático de Direito, quando especificamente no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal, evidencia que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos da Constituição do Brasil. Vale mencionar também a importância dos fundamentos defendidos por Habermas, no tocante à democracia participativa. Então, o autor sustenta em sua teoria a necessidade de se reconstruir o direito a partir do discurso, da razão comunicativa, sendo que a última é construída principalmente sobre o diálogo, com características informais. Trata-se da razão compreendida a partir da linguagem cotidiana, não se constituindo uma fonte de normas de agir, mas depreendida de conceitos morais, de regras, sendo autônoma, não condutora da vontade individual. Portanto, este autor defende que os novos caminhos da democracia e do direito perpassam necessariamente pelo fortalecimento da busca de soluções nos processos de comunicação e interação. Neste particular, destaca-se o seguinte excerto: uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda pessoa seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas. O reconhecimento recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve apoiar-se, além disso, em leis legítimas que garantam a cada um liberdades iguais, de modo que a liberdade do arbítrio de cada um possa manter-se junto com a liberdade de todos. As leis morais preenchem essa condição per se, no caso das regras do direito positivo. No entanto, essa condição precisa ser preenchida pelo legislador político. No sistema jurídico, o processo de legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da integração social. Por isso, temos que supor que os participantes do processo de legislação saem do papel de sujeitos privados dos direitos e assumem, através do seu papel de cidadãos, a perspectiva de membros de uma comunidade jurídica livremente associada, no qual o acordo sobre os princípios normativos da regulamentação da convivência já está assegurado através da tradição ou pode ser construído através de entendimentos segundo regras reconhecidas normativamente. No direito ambiental, o direito à participação ele é previsto orientado na elaboração de uma política ambiental adequada à realidade socioambiental do Estado. A compreensão de seus princípios possibilita ao aplicador do direito intervir de forma coerente nos litígios ambientais, ou seja, eles dão um sentido lógico e racional ao sistema jurídico. O princípio da participação assegura ao cidadão o direito à informação, para que tenha condições de atuar de forma ativa na gestão ambiental, conforme determina o artigo 225, parágrafo 1 da Constituição. Para preservar esse direito, incumbe ao poder promover a educação ambiental de todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Esse é um dispositivo que não tem sido muito concretizado, porque a educação ambiental, na prática, não tem sido muito efetivada. As pessoas não têm muita consciência sobre a importância do meio ambiente, de maneira geral. A participação dos cidadãos na proteção do meio ambiente também está expressa no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente, que afirma que o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente, que dispõe as autoridades públicas, incluindo a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo às suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos e adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de dados e recursos pertinentes. Então, a criação de mecanismos que possibilitem a participação de todos os cidadãos da vida política do Estado, conforme a sua motivação, é tão importante quanto estabelecer uma participação massiva destes. Por fim, deve o Estado assegurar o direito de participação dos cidadãos, bem base da sociedade democrática, em como promover o aumento da capacidade de concorrência destes.
No Poder Judiciário, o Poder Judiciário não possui uma representatividade política e não passa por processo eleitoral, de modo que sua legitimidade deve vir principalmente do processo. Essa perspectiva democrática permite pensar no direito de participação dos interessados no processo judicial como fator que legitima as decisões judiciais, mesmo quando elas interferem em políticas públicas, lacunas normativas ou adequação constitucional do princípio lógico de sentido. Não é apenas a participação que garante a racionalidade e a compreensão da decisão. Depende do conteúdo das intervenções e principalmente da forma de justificação apresentada pelo julgador, que vai demonstrar se a participação foi realmente considerada. Ademais, a adequada justificação das decisões depende de como ocorre o processo de descobrimento, mas a quantidade de informação deve ser possível pelo magistrado. Nesse sentido, merece análise um caso concreto de intensa participação popular ocorrida no município de Florianópolis, a fim de verificar se o direito de participação vem sendo respeitado no Brasil. Eu abordo aí o caso do plano diretor de Florianópolis. Para analisar na prática o direito de participação e sua aplicação concreta no Brasil, mostra interessante relatar no caso concreto, a fim de verificar se na prática o direito de participação da população vem sendo respeitado e concretizado. Nesse sentido, trago a discussão da sentença proferida no processo do plano diretor, qual foi assegurada à população o direito de participar da formulação do projeto de plano diretor, através da realização de audiências públicas. A Justiça Federal de Florianópolis, em 5 de março de 2014, reconheceu o direito da população do município em participar de audiências públicas, a fim de participar da elaboração do plano diretor. Em 29 de 5 de 2015, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou a sentença em relação ao município de Florianópolis. Em execução provisória, o município de Florianópolis foi obrigado a realizar, a partir de 21 de janeiro de 2017, foram realizadas inúmeras audiências públicas contra a participação da população daquele município. Todavia, em 7 de novembro de 2017, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. A partir de tal fato, o município se negou a fazer um novo plano diretor com base nas audiências públicas realizadas, desperdiçando milhões de reais utilizados para a realização das audiências. Por conseguinte, a conclusão que se chega é que ainda falta consciência de nossos governantes a respeito da importância do direito da participação da sociedade na elaboração do plano diretor. Também eu saliento o objeto 11 da ODS 11, que é de tomar as cidades, assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A criação da cidade sustentável está intimamente ligada ao respeito ao direito de participação do plano diretor. Caso o plano diretor participativo tivesse sido aprovado 2 anos atrás, já teríamos metas de desenvolvimento sustentável, com limitações do crescimento desordenado e implementação de medidas sustentáveis, de modo a garantir acesso a todos a uma habitação segura, adequada e a preço acessível aos serviços básicos, ao urbanizar as favelas. Assim, o poder público municipal perdeu a oportunidade de se aproximar da população mais carente, de ouvi-la em seus anseios mais imediatos, impedindo o surgimento e a implementação do conceito de cidade sustentável. Então, é preciso mudar os paradigmas, de maneira a tentar ouvir a população mais pobre, a atender seus anseios sociais mais urgentes, de maneira a tornar a cidade de Florianópolis uma cidade mais sustentável e inclusiva. Na Justiça Federal de Florianópolis, eu atuo na vara ambiental, nós, com frequência, realizamos audiências com a participação das comunidades, né? E nesses casos de ordenamento urbano, tem o município de Florianópolis, de Palhoça, tem sido realizando acordos para que eles comecem a cumprir a legislação ambiental. Que tem que ser verificado que o município não fiscaliza o crescimento desordenado, né? E depois ele é chamado pelo judiciário a fazer cumprir a legislação ambiental.
e acaba ocorrendo esses conflitos, né, urbanos e com pessoas mais pobres. Né? Então, é uma situação realmente muito delicada, né? Que se houvesse uma participação maior da sociedade, maior informação, maior educação ambiental, realmente esses conflitos, muitas vezes dolorosos e sensíveis, poderiam ser evitados, poderiam ser minimizados, né? Com uma maior educação ambiental, com uma maior fiscalização, né? Com maior preocupação do poder público com a área ambiental. Então, seria isso. Obrigado. Obrigada pela informação. Eu abro agora para o debate. Quem quiser pode começar a se inscrever. A gente tem um microfone. Eu não vou cercear o tempo, porque a gente está com tempo bom. Então, fiquem à vontade para fazer intervenção. Sim, temos bastante tempo. Então, quem quiser pode fazer uso da palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Estamos à mesa na pessoa do Marcelo Krasborg, Marcelo Scherer e da Celina Rinaldi, que nos brindaram aí com o seu conhecimento, sua experiência prática e teórica. Não estava aparecendo na câmera, perdão. Bom, eu queria tentar fazer uma apanhado geral de tudo que foi dito, né? Os pontos principais que eu acho que foram ditos pelos palestrantes. Eu acho que a ideia geral do defensor público Marcelo Scherer na sua prática é de que o devido processo legal, por mais que seja um direito constitucional, ele não é observado igualmente para todos, né? Então isso põe em xeque a questão da nossa democracia, do acesso à justiça e de como o Poder Judiciário interpreta o direito, dependendo do ator que está nesse processo, né? É algo que deve ser levado em consideração tanto por juristas, quanto por cidadãos e pelos ativistas do direito urbanístico na própria arquitetura e urbanismo local. O Marcelo Krasborg, Dr. Marcelo Krasborg, traz a questão principal da legitimidade do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, diferente do Legislativo e do Executivo, não é um poder que é eleito democraticamente. O Dr. Marcelo Krasborg, os demais juízes, desembargadores, ministros, etc., com exceção dos que entram pelo quinto constitucional, que representam a promotoria e a advocacia, eles passam por um concurso público, mas eles não passam pelo sufrágio universal. Eles não fazem campanha, etc. Então, eles não têm uma pauta política. Isso deveria defender a isonomia, a neutralidade, uma maior defesa dos direitos constitucionais, do devido processo legal, da igualdade e da defesa cega do direito à moradia, do direito à cidade e da observação da função social da propriedade. E a Celina Rinaldi, com sua bela explanação de todas as legislações que existem a respeito, né, de forma bem breve, explana sobre a questão da moradia e deixa evidente como a questão da moradia é analisada de forma caolha pelo Poder Judiciário. E por que eu digo de forma caolha? Porque o Poder Judiciário, na maioria das vezes, né, com todo respeito, analisa a questão de direito à cidade, direito à moradia, sobre o prisma apenas civilista, sobre o prisma da propriedade privada. Analisa, ao invés de verificar que existem seres humanos ali, que vivem em um estado democrático de direito, que têm o direito ao acesso à moradia negado tanto pelo Estado, quanto pela falta de poder aquisitivo para conseguir comprar um imóvel ou alugar esse imóvel, né, analisa sobre a forma civilista, sobre a forma da propriedade privada. Quando existem inúmeros diplomas, né, existe o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, a Lei de Regularização Urbana, a REURB, que está sendo estudada, para tentar gerar essa democratização e essa aplicação do direito à moradia, que foi um direito que não foi positivado na Constituinte. Para se ter uma noção de como o lobby da especulação imobiliária, né, e dos grandes latifundiários, dos grandes fazendeiros, etc., é grande no Brasil, a gente teve o processo de redemocratização depois da ditadura militar e no rol de direitos sociais não foi elencado o direito à moradia de primeira, em 88.
os movimentos sociais, os partidos políticos progressistas tiveram que se unir e ficar fazendo uma grande força, um grande movimento durante aproximadamente 10 anos, se eu não me engano. Inclusive a Hermínia Maricato defendendo isso em plenário, infelizmente ela não conseguiu comparecer, para incluir o direito à moradia na Constituição, que é a lei mais importante do Brasil, que é a lei que todo juiz, todo defensor público, advogado, promotor tem que honrar e tem que observar. Mesmo estando o direito à moradia na lei mais importante do Brasil, a gente verifica que ao invés da lei, da Constituição ser observada, o que é levado em consideração é o direito que é criado pelas mídias tradicionais, o direito que é criado pelas prefeituras, né, em mais de 5.600 municípios, que é um direito inventado, não é um direito positivado, não é um direito que existe. É o direito que defende um poder que afasta a sociedade dos seus direitos mais básicos. Né? A própria ONU já garantiu que a moradia não é apenas uma casa, um teto. A moradia é o direito tanto à habitação quanto o direito ao saneamento básico, à escola pública próxima, ao trabalho, ao transporte. Isso é moradia. Para ver como a gente está atrasado e como boa parte, infelizmente, do Poder Judiciário e dos órgãos acusatórios, que também são fiscais da lei, mas muitas vezes se veem apenas como órgãos acusatórios, não observam. É possível defender a ideia de que esses órgãos muitas vezes não têm conhecimento da área, porque o direito urbanístico é uma matéria relativamente recente, moderna, porém é necessária uma oxigenação, é necessário um debate. Eu advogo a ideia de que o debate ele é sempre algo bom, algo positivo. Se a gente fica sempre concordando, vendo o mundo como está, algo de errado existe, porque existem 7,7 milhões de famílias sem moradia no Brasil, isso tende a aumentar. 1/4 da população brasileira vive com metade do salário mínimo, existe um congelamento de gastos públicos durante 20 anos em investimentos sociais, então a gente não pode analisar nada de forma isolada, inclusive a legislação, como a gente estava fazendo essa análise junto com a Celina, de que nas demandas de luta por moradia, a legislação é analisada apenas sob o prisma do direito civil e do direito à sagrada propriedade, quando se deve analisar de forma sistêmica e não de forma caolha, levando em consideração o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, o direito à moradia e a função social da propriedade, a lei de reúbe e etc. Eu já estou repetindo, mas era essa ideia geral que eu queria deixar, levar esse pensamento crítico. E com relação à mídia, que eu falei que a mídia hegemônica e tradicional, ela infelizmente passa essa visão patrimonialista e excludente, a gente tem que saudar também os companheiros da Maruim e das demais mídias alternativas como o Desacato, Jornal Verdade, etc., que realmente estão do lado da população, estão do lado do povo, do lado do direito à moradia, dos direitos sociais e de um Estado democrático de direito includente e de uma justiça social. Enfim, é isso. Concluo. Obrigado a todos e todas pela presença. Mais alguém inscrito? Bom dia a todas e todos. Meu nome é Alencar Vigano, conhecido também como Deck Vigano, sou presidente da Associação de Moradores do Campestre, coordenador da região sul pela UFEP, e também eu esqueci até de falar que eu faço parte do CONTEMPO. É um desses temas que eu gostaria de trazer aqui, até para ficar registrado, tá? Porque é uma situação bastante peculiar. Ontem eu fiz uma pergunta, na verdade não era um desconhecimento, era mais uma provocação justamente para que muita gente aqui conhece a Floripa, né? A Florianópolis, que passa na TV, que passa nas propagandas, e a gente não vê a cidade visível que existe em Florianópolis, né? Na verdade, a pergunta foi muito mais uma provocação para que a gente tivesse a consciência da rapidez com que são feitas demolições ou ações demolitórias
em ocupações de baixa renda, como foi bem usado aqui pelo defensor público, e a demora com que essas demolições acontecem, ou às vezes nunca acontecem, com aqueles que têm o poder econômico e o poder político acentuado, né? Nós temos uma situação lá no Campeche, é uma construção de um beach tênis, essas coisas que tem beach na frente sempre é perigoso, né? Então, assim, exatamente. Eles simplesmente, me parece, a todo início que eles tomaram a área pública, uma rua, que inclusive tem uma lei, né, que a gente conseguiu resgatar agora, é um terreno que era de uma outra família que está em litígio, simplesmente construíram tudo lá sem alvará de construção, sem alvará ambiental, e continua, vai fazer, eu acho que 1 ano, 2 anos, que o empreendimento está lá. Eles estão conseguindo o alvará da SUSP para funcionamento, alvará de som, daqui a pouco eles conseguem também o alvará de bombeiro, tudo, né? Só que o erro deles é que eles começaram a falsificar documento. E a gente descobriu, e agora, né, aí tem mais essa coisa de falsidade biológica, mas o empreendimento continua lá. A Floran já, em dezembro de 2018, constatou que é área de preservação permanente com várias condicionantes ambientais, mas está de pé o empreendimento. De repente, se fosse uma ocupação de baixa renda, né, nós já teríamos, digamos, o problema no Campeche já estaria resolvido. Né? Então, isso só para pontuar com essa questão como a demolição ela tem 2 pesos bem definidos se você tem poder econômico e poder político acentuado. Bom, o caso da ocupação Palmares, isso eu gostaria de deixar bastante bem registrado, que ontem, no Condema, nós tivemos a reunião e nós fazemos votação de casos de julgamentos de processos administrativos, né? E uma situação especial que chamou a atenção foi o seguinte: a ocupação Palmares, parece que já teve um acordo com a prefeitura e a ocupação, eles foram retirados do local, né? Teve um acordo para perdoar a invasão, só que eles estão cobrando as multas ambientais de cada pessoa da ocupação. Isso é bastante importante, que os coletivos que atuam aí na defesa da moradia, porque foi feito um acordo, só que não foi colocado no corpo do acordo o perdão da multa ambiental. Ontem teve o julgamento de uma multa de R$10 mil. Vocês têm noção do que é isso para uma família que, sei lá, recebe R$800 por mês, que fez um acordo, quer dizer, ela não está mais naquele local. Então, assim, o poder público, né, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela fez um acordo com as famílias, ela retirou as famílias de lá, fez a recuperação do local, só que agora ela está individualizando, serão 18 casos julgados. E a gente não sabe se todos esses casos foram realmente defendidos durante ali o prazo do processo. Isso está chegando no Condema para votação. E ontem teve um parecer de dos advogados que trabalham no Conselho Jurídico, teve um parecer sobre o perdão dessa dívida, só que o outro pediu vista e votou a favor de manter a cobrança dessa multa ambiental. E aí o plenário do Condema decidiu por não cobrar a multa ambiental. Só que serão mais 17 casos parecidos como esse. Então a gente tem que prestar bastante atenção, as pessoas, principalmente aí o pessoal que trabalha nessa área aí da defesa, justamente essas coisas dos contratos que são assinados, né? Os termos de ajustamento de conduta que são assinados. Porque o cumprimento do termo de ajuste de conduta não é na hora que ele assina. Você tem que acompanhar, a sociedade tem que acompanhar o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Esse controle social ele tem que ser feito, né? Essa participação social ela tem que ser exercida. E claro, algumas associações de moradores elas fazem isso muito bem. Lá no Campeche a gente tem tudo o que foi assinado em termo de ajustamento de conduta, de ações que tem na região do Campeche, na região do Campeche e planícies primárias. Eu acho que isso, os coletivos aí que trabalham com a questão da moradia popular, eu acho que tem que ter esse controle desses TACs assinados, que agora teve esse TAC também do Ministério Público, né, de Santa Catarina, que foi assinado agora em julho de 2019, também regularizando
vários núcleos urbanos informais, que até foi falado aqui ontem pelo representante do Ministério Público, e que o pessoal do Condema também não conhece. Então, assim, os julgamentos que estão sendo feitos lá na Câmara Jurídica desconhecem várias ações civis públicas, por exemplo, uma ação no âmbito federal, que já foi julgada há muito tempo, proibindo a Prefeitura de fazer qualquer intervenção em área de preservação em área da União lá no Nordeste, e que o pessoal que faz parte do Condema desconhece. Claro, de repente porque a própria Prefeitura não passa essa informação no Condema. Então eu falei para eles, não, fiquem à vontade que eu vou passar tudo isso para vocês e para que os próximos julgamentos, né, justamente acompanhem essas decisões que já foram, assim, já é decisão tomada, inclusive em, acho que em segunda instância já tem. Então, assim, essa desinformação muitas vezes ela é proposital, né? Então, você vê assim, se não tivesse, eu não estou assim dizendo que é um mérito meu, né, gente, de Condema, mas essa preocupação justamente com o social. Eu falei assim, vocês não podem fazer isso com a família que já fez um acordo, saiu do local onde teria lá a ocupação irregular, ou seja no urbano irregular, mas ela já foi removida de lá, inclusive ela recebeu, parece que teve uma indenização da Prefeitura, e agora a Prefeitura quer tomar de volta aquela indenização que pagou, quer dizer, eu te dou 10 mil, mas eu te cobro a multa. Então, assim, que tipo de acordo é esse? Eu acho que, então, chamar a atenção, desculpa, eu não fiz nenhuma pergunta, né, mas, então, para os coletivos aqui representantes, principalmente o pessoal que trabalha nessa área de defesa da moradia, né, popular, que nos atendemos aí para esses pequenos detalhes. Muitas vezes é uma vírgula em que isso é usado depois assim, mas olha lá, tem aquela vírgula que muda toda a questão. E esse aí foi um caso bastante peculiar. Então, assim, quem participar aqui de coletivos, ou pessoal aí de associação de moradores, nós, no FLEX, estamos sempre, né, atentos a isso, né? A Tina já fez até uma cara de que é tanta coisa que a gente atua, mas para ficar atento. Porque você vê que um acordo que foi feito, as famílias já estão, sei lá, em outros lugares, mas aqui um pouco. Se for julgado, não é nem a questão se paga ou não paga, é porque vai ficar uma dívida. E essa dívida vai acompanhar essa pessoa até o momento que ela saiba que ela tem lá um saldo devedor de 10 mil reais na Prefeitura de Florianópolis. Isso para depois regularizar a vida dessa pessoa, imagina, 10 mil reais. Então isso aconteceu ontem e pode acontecer, são mais de 17 ações que estão sendo julgadas. Processos administrativos dentro da Prefeitura de Florianópolis. Só para deixar isso registrado, que foi confirmado ontem pelo pessoal da Câmara Jurídica. Tá bom? É isso o recado, na verdade, que eu queria dar para vocês.